Olá, bem-vindo uma vez mais a esse espaço virtual de aprendizagem real que é o WorkCoach. Eu sou o Cláudio Marcunha e hoje eu vou falar da importância do diálogo no seu aprendizado acelerado, ou melhor ainda, na aceleração do seu aprendizado. Mas antes, deixa eu te contextualizar. Você já ouviu falar da estrada de ferro Madeira-Mamoré? Ela liga Porto Velho, onde passa o rio Madeira, a Guajará-Mirim, onde passa o rio Mamoré. Os dois são afluentes do rio Amazonas. E aqui atrás é o rio Mamoré. É desse tamanho, desse volume de água que a gente está falando. E foi aqui que eu cresci, nadando nessas águas aí. Bom, diálogo. Onde o diálogo pode te ajudar? Primeiro, o que é o diálogo comparado com o debate? Na sociedade competitiva na qual nós vivemos, é muito comum nos pegarmos em debates. O que é o debate? O debate seria, por exemplo, eu tentando te convencer que fotoleitura funciona e você tentando me passar os motivos pelos quais ela não funciona para você ou por que ela não funciona. Então, nós não estamos na busca da semelhança que existe entre o que nós estamos dizendo ou nossa visão. Nós estamos na busca das diferenças. O debate mostra diferenças. E o debate é muito importante, não se iluda. O debate é fundamental na parte final da tomada de decisões. Se você tivesse decidindo comprar um curso de fotoleitura comigo, lá no final, para que você ficasse satisfeito, é fundamental que tivéssemos um debate. E o debate chegasse a uma conclusão que é boa para você e para mim. Mas só lá no final. Nós estamos no início de uma conversa. Você pode nunca comprar um curso de fotoleitura comigo e ainda assim aprender um monte de coisas a respeito e mudar a tua vida. Nesse momento, o diálogo é muito mais importante que o debate. E como funciona o diálogo? Eu te falo algumas coisas, você me fala outras, não necessariamente essas coisas precisam estar em confronto uma com a outra. Por exemplo, eu te digo, esse é o rio Mamoré, e você diz, ah, que legal, hoje é segunda-feira. O que tem a ver uma coisa com outra? Nada, mas a gente não precisa discutir, são duas verdades, esse é o rio Mamoré e hoje é segunda-feira, dependendo, é claro, do dia que você vai assistir a esse vídeo, mas ele está sendo gravado numa segunda-feira. E são 7 horas da manhã. Que maneira de começar uma semana, hein? E o que o início da semana tem a ver com isso tudo? Nada. A gente só está num diálogo. Num diálogo as coisas não precisam acontecer tão a ferro e fogo. E diálogo é muito mais produtivo mesmo no início de um contato. Como nós estamos nos conhecendo, que tal se nós estabelecêssemos mais diálogos do que debate? Eu estava num debate com um aluno, tentando conduzir para um diálogo, e eu disse para ele, fala um livro que você fotoleu. Não, eu disse para ele assim, qual é o problema? Ele me disse, eu não consigo lembrar das relações das personagens do livro que eu li. Eu falei, então, qual o livro que você leu? Ele me disse o título do livro e eu perguntei qual o propósito. Ele me disse qual era o propósito. Acho que vamos pegar esse propósito, né? Lembrar das relações entre os personagens. Falei, tá bom. Então agora, pega o livro, faz uma pergunta antes. Aí ele disse assim, tá, eu quero saber como é o relacionamento entre Moisés e Esther. Eu falei, beleza. Agora eu vou te falar uma coisa, vamos usar o diálogo com um livro ou com um autor ao invés de um debate. Como funciona o diálogo nesse caso? Funciona assim, ó. Você vai fazer uma pergunta para o autor e o autor vai te dar uma resposta. Num debate, você ia se posicionar como refutando a ideia do autor ou a resposta do autor. Num diálogo, você vai pegar aquela resposta
tenha ela relação com a sua pergunta ou não. Não importa, é um diálogo. E a gente aprende muito mais num diálogo do que num debate. Num debate a gente faz valer a nossa ideia. Num diálogo a gente absorve a ideia do outro. Qual dos dois você acha que é mais útil para aprender? Vamos exercitar? Vamos, ele disse. Então vamos. Então faz a pergunta, né? Qual é a relação entre Esther e Moisés? Falo, abre o livro aleatoriamente. Ele abriu. O que te aparece aí? Qual é a primeira coisa que você vê? Ele fala, aí eu subi no monte e o Senhor do fogo me deu as tábuas. Eu falei, continua lendo mais um pouco. Ele disse, e aí eu desci com as tábuas e guardei na arca. Aí eu falei, putz, legal. Você conseguiu descobrir qual é a relação entre Esther e Moisés? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. Mas eu sei que as tábuas foram dadas a Moisés e ele guardou num caixote. Se esse caixote tem o nome de arca, não sei. Mas eu aprendi nesse diálogo uma relação entre dois personagens do livro que você está lendo. Um é Moisés. Desculpa, eu nem sei se é Moisés. Eu sei que existe um personagem. E eu sei que existe um outro personagem que é quem fez o que quer que seja que eu entendo que sejam as leis. Esse personagem escreveu as leis numa tábua e deu para Moisés, e Moisés desceu e guardou no caixote. Então vamos dizer que a gente tenha pelo menos 4 entidades na história. A gente já tem uma relação entre essas 4 entidades. Uma fez as leis, outra desceu com as leis, supostamente Moisés. Uma fez as leis, supostamente Deus. Outra desceu com as leis, supostamente Moisés, e tem a arca, onde foram guardadas as leis, e ainda tem as leis. Então tem pelo menos 4 entidades que nesse diálogo rapidinho nós conhecemos. É só isso. Se você tiver fotolido antes de fazer essas perguntas e fazer essas análises, a tua competência, o teu conhecimento sobre o que está no livro vai crescer exponencialmente. Tem muito mais coisas para a gente aprender, como baixar a tua frequência mental e entrar num estado de muito maior absorção. O que é frequência mental? Como que a gente baixa essa frequência mental? Como estabelecer objetivos? Tem um monte de coisa que a gente pode aprender ainda. Mas só com isso você já consegue fotoler. Só com isso a tua capacidade de leitura já vai ser multiplicada por 20, por 30, sei lá. Pega um livro, fotolê, 5 minutos. Depois faz uma pergunta, abre, fecha, diálogo. Reflete a resposta, reflete sobre a resposta. Conversa com alguém sobre a resposta, como nós estamos conversando. Qual é a chance de você voltar a esquecer o que você acabou de aprender? Pensa sobre isso. Se inscreve no canal. Mostra esse vídeo para outras pessoas. Pede para essas pessoas se inscreverem no canal e vamos continuar o diálogo daí. Te espero no próximo vídeo.